Israel volta a rebater acusações de que estaria a dificultar a entrada de alimentos na faixa de Gaza. Fotografias de uma criança em estado grave de desnutrição têm circulado nas redes sociais, gerando fortes críticas. Mas o governo israelense nega responsabilidade direta pela situação e fala em manipulação de imagens com objetivos propagandísticos. Em comunicado, o governo israelense afirmou estar a enfrentar uma campanha de desinformação baseada em imagens chocantes utilizadas para alimentar o ódio e promover mentiras. A reação surgiu após a divulgação nas redes sociais da imagem de Osana, uma criança palestiniana de 5 anos com sinais evidentes de magreza extrema. A fotografia gerou forte comoção, levando várias organizações humanitárias a intensificar os apelos por mais acesso à ajuda na região. De acordo com o governo, o Osama sofre de uma doença genética grave que nada tem a ver com o conflito. A criança foi retirada da faixa de Gaza no dia 12 deste mês e encontra-se atualmente a receber tratamento médico em Itália, acompanhada pela mãe e pelo irmão. A evacuação terá sido feita através do aeroporto de Ramon, no sul de Israel. Leia-se numa nota oficial que as imagens trágicas despertam emoções legítimas, mas quando usadas para manipular, fazem mais mal do que o bem. No domingo, as Forças Armadas israelenses anunciaram uma pausa tática em zonas específicas de Gaza, com o objetivo declarado de facilitar o acesso de comboios humanitários. Os corredores estarão abertos entre as 6 horas e as 23 horas para permitir a entrada de alimentos e medicamentos transportados por agências da ONU e outras organizações. A porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou ainda que parte da ajuda internacional estaria a ser desviada por grupos terroristas. Nas redes sociais, divulgou imagens de militantes do Hamas, alegadamente em posse de caixas com mantimentos destinados à população civil. Já o governo dos Estados Unidos sinalizou uma mudança de estratégia em relação ao conflito na Ucrânia. A administração de Donald Trump reduziu o prazo anteriormente dado à Rússia para aceitar um cessar-fogo. O republicano informou que o ultimato antes fixado em 50 dias terá agora uma duração menor de 10 a 12 dias. Vou estabelecer um novo prazo de cerca de 10 ou 12 dias. Não há motivo para esperar. Simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito, disse Trump aos jornalistas na Escócia durante o encontro com o primeiro-ministro britânico. Em 14 de julho, Trump havia dado 50 dias ao Kremlin para firmar um cessar-fogo. O presidente norte-americano disse também não estar mais interessado em conversar com Putin sobre o fim do conflito. Tivemos boas conversas, mas depois mísseis caem sobre Kiev, pessoas perdem a vida. Estou farto disso, afirmou o republicano. O norte-americano afirmou também que já falou com Putin por 3 ou 4 horas em diferentes ocasiões e que, em todas, houve a impressão de que um acordo de paz estava próximo, o que, segundo ele, nunca se concretizou. O presidente ucraniano condenou um ataque russo que atingiu um centro prisional em Zaporíжья, causando, segundo as autoridades locais, pelo menos 16 mortos. O chefe de Estado afirmou que foi uma ação deliberada contra civis. Volodymyr Zelensky denunciou esta terça-feira um ataque aéreo russo
que atingiu uma prisão na região de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Segundo as autoridades regionais, pelo menos 16 pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas. O presidente ucraniano afirmou que se tratou de um ataque intencional contra civis, destacando que não é possível que os russos não soubessem que estavam a atacar civis nessas instalações. A declaração foi publicada nas redes sociais oficiais de Vladimir, que voltou a acusar Moscou de crimes de guerra. Apesar do número de vítimas mortais ter sido avançado pelas autoridades locais, o presidente ucraniano não detalhou esse dado, limitando-se a confirmar os feridos e a reforçar a gravidade da ofensiva. Na mesma comunicação, ele relatou ainda outro ataque russo, desta vez na cidade de Kamiansk, que atingiu um hospital e resultou na morte de 3 civis. Estes novos bombardeamentos acontecem num momento delicado após declarações dos Estados Unidos da América instando a Rússia a abandonar o conflito e optar pela diplomacia. Kiev considera que Moscou está a ignorar todos os apelos internacionais por cessar fogo. 5 pessoas, entre elas um policial, foram mortas em um ataque em um prédio de luxo de Nova York na noite desta segunda-feira. Segundo a imprensa internacional, um homem natural de Las Vegas teria entrado num local vestido um colete à prova de balas e armado com um rifle. Ele atirou nas pessoas e em seguida teria tirado a sua própria vida, segundo os jornais internacionais. O arranha-céu é localizado no Parque Avenue, uma das principais e mais movimentadas avenidas da ilha. O tiroteio teria ocorrido no momento em que trabalhadores estavam deixando o local após o expediente. Segundo a imprensa internacional, ainda não há informações precisas sobre o número de feridos. A área do tiroteio fica próxima a pontos turísticos como o Rockefeller Center, a Catedral de São Patrício, o Museu de Arte Moderna e a Quinta Avenida. Além disso, o prédio abriga uma sede principal da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos da América. As autoridades de saúde de Moçambique anunciaram o reforço de vigilância nas fronteiras como resposta ao aumento de casos de Mpox no país. A medida visa travar a propagação de vírus, com 17 casos confirmados até o momento e 92 sob investigação. Segundo o diretor nacional da Saúde Pública, Quinhas Fernandes, o foco está na testagem e no rastreamento comunitário, especialmente nas zonas transfronteiriças da província do Nissa, onde se encontra o surto atual junto às fronteiras com Malawi e Tanzânia. Apesar da preocupação, todos os 17 casos positivos estão estáveis e em isolamento domiciliar. O acompanhamento dos doentes segue um período de 21 dias. Niassa lidera a lista de 57 dos 92 casos suspeitos, seguida por Tete, Maputo e outras províncias. Portugal está a combater vários incêndios florestais nas regiões do norte e centro. As temperaturas elevadas e ventos fortes agravam as condições, conforme informaram as autoridades de proteção civil. Milhares de bombeiros foram mobilizados para combater uma dúzia de grandes incêndios. A situação mais crítica está em Arouca, onde foram mobilizados 500 operacionais e 175 viaturas. Em Ponte da Barca, um incêndio está ativo desde sábado e alastrou-se para perto das áreas residenciais. 5 bombeiros ficaram feridos num acidente rodoviário e pelo menos outros 6 sofreram ferimentos ligeiros durante as operações. As autoridades mantêm-se em alerta máximo, avisando que o calor persistente pode agravar as condições, com todo o país a enfrentar risco máximo ou muito alto de incêndios. A Agência das Nações Unidas para o Turismo está a pedir aos países africanos que simplifiquem os vistos de entrada. Um pedido feito durante uma conferência que decorreu em Luanda e reuniu líderes africanos, empresários e especialistas do setor. A Agência das Nações Unidas para o Turismo apelou aos países africanos para que harmonizem as políticas de vistos. A medida visa facilitar as viagens no continente, impulsionar o turismo e atrair mais investimento. Durante a segunda conferência ministral sobre turismo e transportes aéreos em África, a diretora regional da ONU Turismo para a África alertou que
procedimentos complexos e taxas elevadas continuam a ser barreiras ao desenvolvimento econômico. A responsável defendeu parcerias entre governos e o setor privado para melhorar a conectividade aérea e investir em infraestruturas turísticas e de transporte. Destacou ainda o exemplo de Angola, que isentou de visto cidadãos de 98 países e inaugurou o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, tornando-se, segundo a ONU, um centro regional em crescimento. A diretora elogiou também a expansão da transportadora aérea angolana, sublinhando a importância de acelerar a implementação de mercado único de transporte aéreo africano. A mesma lembrou que, segundo os dados mais recentes, as chegadas internacionais ao continente aumentaram 9% no primeiro semestre de 2025, reforçando o potencial de crescimento do setor desde que apoiado por políticas inclusivas e sustentáveis. A conferência em Luanda quer abrir caminho para uma África mais conectada, com políticas mais simples e maior competitividade no setor do turismo e transportes aéreos. Em Portugal, o Tribunal Constitucional tem 15 dias para fazer a apreciação do decreto que altera o regime jurídico de entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros no território nacional. Os partidos à esquerda já reagiram e sublinham que o envio poderia ter sido evitado se tivessem sido ouvidos. Já era esperado, mas o Presidente cumpriu. Marcelo Rebelo de Sousa remeteu a Lei de Estrangeiros ao Tribunal Constitucional por considerar que pode gerar um tratamento diferenciado e discriminatório dos imigrantes em Portugal. A decisão foi louvada pela esquerda, que desde o início levanta questões sobre a constitucionalidade do decreto, aprovado pelo PSD, Chega e CDS. O socialista Delgado Alves pede ponderação noutras questões, como a nacionalidade. Esta urgência toda surgiu depois das eleições, num contexto que é conhecido e é algo que nos parece ser um erro na escolha dos pressupostos, dos conteúdos, ao arrepio até do que o Governo tinha feito. Para o LIVRE é a decisão mais sensata. É uma lei que é injusta no seu conteúdo, que tem normas que são normas que atentam diretamente contra direitos, liberdades e garantias das pessoas no nosso país. O PCP segue a mesma linha da restante esquerda. A decisão de Marcelo era a que se impunha. Com dúvidas sobre a constitucionalidade da nova legislação, o Presidente da República deu 15 dias para a apreciação do diploma e não poupou o Governo. Há risco acrescido e considerável de litigância em matéria fundamental. As alterações parecem restringir de forma desproporcional o princípio da união familiar. Marcelo receia que o Parlamento tenha atalhado alguns passos no processo legislativo. Em causa, consultas e audições que, no entender do chefe de Estado, deveriam ter sido realizadas para garantir a legitimidade democrática da lei e antecipar problemas na sua aplicação. Ainda assim, a decisão do Presidente não é surpresa. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha levantado dúvidas sobre o número de residentes e imigrantes em Portugal. Um dia teremos os números exatos para podermos ter políticas públicas com cabeça, tronco e membros. Mas provavelmente vai demorar mais tempo a saber os números do que a definir as políticas. Da parte do Governo, é dada novamente a garantia de que este decreto não viola a Constituição. No entanto, o Executivo compreende a precaução do Presidente da República.